Olá, pessoal. Conforme eu prometido, então, eu trouxe esse tema para uma abordagem mais prática e didática, que é a qualificação e avaliação de fornecedores hospitalares. E eu pretendo aí nos próximos minutos passar, dividido aí em tópicos, toda essa estrutura para vocês que estão precisando começar esse processo na instituição que vocês atuam ou têm alguma dúvida e gostariam de repente, conhecer um outro formato de avaliação e qualificação. Então, vamos lá. Sobre o conteúdo. Todo o conteúdo é relacionado a fornecedores da área da saúde. Então, fornecedores aí que atendem hospitais, clínicas e outros serviços. E, no caso, os exemplos serão relativos a essa área. A aplicação é prática, baseada em experiência, no caso, na experiência que eu tive desenvolvendo aí todo esse fluxo. Ela é simples e objetiva, principalmente para quem está começando. Então, vamos começar falando sobre o papel do fornecedor. Quem é o fornecedor? O fornecedor, ele é um agente aí na cadeia de fornecimento e ele tem aí uma série de interferências nos processos que nós realizamos, seja de compras, seja de recebimento, enfim. E tudo isso se desdobra até o usuário final, no caso, na maioria dos casos, o paciente. Então, partindo desse ponto, a gente já consegue visualizar aí todas as etapas envolvidas e também notar as possíveis ocorrências de impactos. Eu fiz esse fluxo aqui, essa linha, vamos dizer assim, de fornecimento. Então, tudo começa com o fornecedor da matéria-prima. Esse fornecedor, ele aí distribui os seus insumos para fabricantes diretos. Os fabricantes diretos tanto podem nos vender diretamente, como também podem repassar essa produção para distribuidoras, até chegar aos serviços de saúde, os hospitais, clínicas, laboratórios, etc. Então, nós vamos dar o nome a isso de cadeia de fornecimento. É aí que todo esse processo produtivo e de distribuição até a chegada ao consumidor final acontece. Bom, e qual a importância de trabalharmos aí com fontes confiáveis nessa cadeia? A gente sabe que na saúde, qualquer problema, qualquer falha, ela pode refletir diretamente na assistência ao paciente. Dessa forma, termos fontes confiáveis vai agregar maior segurança ao processo, no caso, ao processo de compras, de recebimento, de farmácia, que começa lá na padronização dos itens. Então, ele faz aí toda essa série de etapas até chegar à sua utilização. E a gente não pode esquecer também que um fornecedor que não é totalmente confiável, ele acarreta uma série de custos e desperdícios, porque ele não preza pela qualidade, porque ele vai aí trazer muitos impactos para a nossa instituição. Então, eu acredito que nesses 3 pontos vocês já notam como é importante ter uma cadeia confiável, ter fontes confiáveis de fornecimento que vão agregar aos nossos processos e não nos trazer problemas. E qual seria um fluxo básico para fazermos essa avaliação de fornecedores? Primeiramente, envolver os setores. Eu trouxe aqui uma sugestão para os setores que fazem parte desse fluxo que avalia produto e os que avaliam serviço. Quem são os envolvidos na avaliação de produtos? O setor de compras, o almoxarifado, farmácia, nutrição, etc.
e de serviços todos que contratam e têm contato com esse fornecedor prestador. Aqui eu quero fazer um parênteses e dizer o seguinte: cada instituição ela tem autonomia em montar o seu fluxo, desde que ele atenda às etapas que nós vamos desdobrar aí a seguir. Mas nunca é possível fazer isso de maneira isolada, certo? Sempre precisa haver aí uma interdisciplinariedade. Ai, não sei se eu falei certo, enfim. Precisa haver, assim, algo multidisciplinar nessa avaliação. Bom, e mais uma vez reforçando que esses fornecedores, o critério que você vai estabelecer para avaliar ou não, parte do que ele fornece, né? Ou seja, se é um produto ou um serviço que você aí na sua instituição, também em conjunto com outras áreas, vai determinar se isso é crítico e a periodicidade que esse fornecedor será avaliado. Bom, existe uma dúvida que acaba sendo muito recorrente. A qualificação, a avaliação de fornecedores, isso é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nós estamos falando de etapas distintas, são etapas aí que acontecem separadamente, porém, uma etapa depende da outra. Então, nós não apenas qualificamos o fornecedor e apenas não avaliamos. Não, nós realizamos esses processos de maneira separada, porém, eles fazem parte da gestão de fornecedores, ou seja, ambos nos trazem informações a respeito do fornecedor, do comportamento dele, do de como está acontecendo esse fornecimento. E o que eu também posso dizer aqui é que elas são contínuas. Nós não qualificamos e avaliamos apenas uma única vez. Nós fazemos isso com frequência enquanto esse fornecedor estiver ativo na nossa instituição. Então, nós vamos começar aqui explicando sobre a qualificação. O que é essa etapa de qualificar? Qualificar nada mais é do que tornar o fornecedor apto ao fornecimento. Ou seja, eu posso ter um fornecedor entrante, um fornecedor que tem me procurado porque quer vender um produto ou um serviço, e nesse primeiro momento a minha preocupação será qualificá-lo, ou seja, fazer com que ele esteja apto, ele esteja ok para fornecer para o meu hospital. E como se dá a qualificação? Primeiramente, através da solicitação de documentos, aqueles que são inerentes à sua atividade. E, nesse caso, o que eu faço? Agora eu vou falar da minha prática. Eu solicito contrato social, cartão de CNPJ. Se for um fornecedor de serviço, eu já terei aí o contrato entre o fornecedor e a minha instituição, alvarás de funcionamento, os termos de responsabilidade técnica, se ele tem boas práticas de fabricação e distribuição, no caso de produtos, certificados de qualidade, se ele tem ISO ou algum outro selo, entre outros documentos, que irão variar conforme o produto ou serviço que eu estiver adquirindo. Então, essa solicitação de documentos, ela não é engessada. Você precisa de documentos que comprovem a existência desse fornecedor, comprovem a legalidade dele e também os outros que estarão relacionados ao que ele irá fornecer. Eu não coloquei aqui, mas para distribuidoras, a portaria 344, a autorização, isso então é algo que você, em conjunto aí com o seu setor de compras, sua CCIH, vão definir para fazer parte dessa
solicitação inicial de documentos. Depois nós vamos falar mais a respeito disso, mas essa já é a primeira etapa de qualificação. Bom, continuando. E num segundo momento, nós teremos o quê? Nós teremos a visita técnica. E aqui eu quero falar um pouco mais, porque a visita técnica, ela é muito importante. A gente sabe que alguns fornecedores, antes que eles comecem aí a fazer parte do processo, é necessário conhecer a estrutura física dele. E isso, na maioria das vezes, a gente só consegue conhecer em loco. E ela, fora essa questão de avaliar aí as instalações do fornecedor, também aí envolve a capacidade de fornecimento. Tudo isso antes de acontecer. E por que é imprescindível que ela aconteça antes? Porque depois, se você deixa para depois, talvez você aí acabe tendo alguns problemas que se você tivesse conseguido checar antes, você teria eliminado. E para quais casos será aplicada a visita técnica? Bom, se você tem um fornecedor de alimentação, por exemplo, dietas prontas que já chegam até a instituição, laboratórios, laboratórios clínicos, anatomopatológicos, mas serviço de lavanderia, o que mais que eu posso colocar como exemplo aqui? Serviço de tratamento de resíduos, as distribuidoras, os fabricantes de produto. Em que ponto será decidido se a visita será obrigatória para a qualificação do fornecedor ou não? Voltamos à questão da criticidade. É preciso avaliar o quanto o insumo ou o serviço que esse fornecedor presta é crítico ou não. Então a visita ela pode ser obrigatória para todos eles, pode ser desejável, pode ser estabelecida a partir aí de alguns critérios e desde que você tenha bem claro por que ela é realizada. Sempre é necessário ter muita clareza na definição da aplicação da visita técnica. E a visita, também é importante ressaltar aqui, ela não vai acontecer apenas na etapa de qualificação. Ela faz parte da qualificação do fornecedor, porém, ela deve ser estabelecida uma frequência, uma periodicidade, que também nós vamos falar mais para frente sobre isso. E o que acabou acontecendo? Com a chegada da pandemia, a visita técnica presencial, ela precisou aí de uma adaptação. Hoje nós já realizamos, na minha instituição, a visita remota. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porém, entre interromper esse fluxo de visitas ou realizá-lo remotamente, remotamente ainda é a melhor opção do que esperar tudo voltar ao normal, que é algo que a gente não sabe, não temos aí previsão para isso, e esse processo ele não pode ficar condicionado à retomada do presencial. Então, é possível sim fazer a visita nesse formato, tendo um questionário orientador, pode ser inclusive o mesmo questionário utilizado na visita presencial, porém com alguns ajustes, algumas adaptações, mas você consegue realizar assim tranquilamente. É preciso aí avisar o fornecedor sobre a mudança desse formato, verificar a possibilidade dele. Geralmente uma visita remota, ela vai levar aí em torno de 2 horas. Algumas áreas na estrutura da visita, elas precisarão ser visitadas. Então, isso também é importante
ser comentado com o fornecedor no agendamento e também dizer para esse fornecedor o objetivo da visita. Não é uma fiscalização, não é nada disso. É realmente para conhecer, enxergar o outro lado do fornecedor, enxergar aí como estão armazenados esses insumos, como é a logística interna dele, como está o estado de conservação da, envolvendo aí a estrutura física, enfim, uma série de pontos podem ser aí conhecidos através da visita remota. É importante definir também quem participa dessa visita, independente de ser presencial ou remota. Então, é importante que alguém do setor de compras esteja na visita, o farmacêutico responsável, se no hospital existir a CCH, uma enfermeira do setor ou algum outro profissional que consiga fazer essa avaliação, que tenha aí o conhecimento técnico para fazer essa avaliação. Bom, ainda dentro da etapa de qualificação do fornecedor, como que a gente chega aí à conclusão que esse fornecedor está apto ou não? Vocês lembram que eu falei sobre essa definição inicial dos critérios, que são aí basicamente a documentação e a visita técnica. Atendendo esses critérios, ele está apto, ou seja, ele já pode começar a fazer parte das cotações e tomadas de preço. E você pode informá-lo que ele está aí apto a fornecer, que a partir aí da próxima cotação, enfim, ele já pode participar. E o que você também precisa se preocupar? Vocês lembram que eu falei que a questão tanto da visita quanto da documentação, ela não é apenas, você faz apenas uma vez e depois não faz mais? Então, toda aquela documentação que eu citei, ela precisa ser controlada e monitorada. Existem ali documentos que têm validade e aí é necessário que você estabeleça uma forma de acompanhar a validade desses documentos. Você pode criar uma pasta, guardar esses documentos fisicamente, ou você guarda isso no computador mesmo, no formato PDF, porém a validade deles precisa ser monitorada. Então, eu já falei aqui sobre manter esse arquivo físico ou virtual. Aqui na minha instituição, sempre que nós temos aí as auditorias, as visitas da vigilância sanitária, eles nos perguntam sobre a nossa gestão de fornecedores e muitas vezes pedem que nós mostremos, apresentemos aí esse controle das documentações. Não sei como funciona aí na cidade, na região de vocês, mas é algo assim muito importante e vai fazer parte aí de toda a gestão de fornecimento, o controle da documentação. Bom, então falamos aí um pouco sobre a avaliação e agora a gente entra da qualificação e agora nós vamos entrar na avaliação do fornecedor. Bom, então uma vez estando apto, ou seja, estando qualificado, esse fornecedor, ele começa os seus fornecimentos. Você começa a comprar dele os produtos, materiais, medicamentos, enfim, e os serviços. Porém, independente da qualificação dele, você precisa estabelecer agora um mecanismo de avaliação. E aí, o que eu recomendo para que essa avaliação aconteça de maneira efetiva? Que seja criado um checklist pensando na inspeção, seja de produto ou de serviço,
com base no quê? Nos critérios que você vai estabelecer para cada um. Então, para produto, eu vou eleger determinados critérios. Para serviço, outros critérios. Aqui também é importante falar que, como fornecedor de serviço, às vezes o serviço que ele presta vai acontecer em outra área, diferente de produto que você recebe num local só. É importante que o responsável daquela área tenha acesso a esse checklist, para que ele possa acompanhar o serviço realizado e já pontuar nessa inspeção se o serviço foi feito corretamente, o que estava contemplado, porque vamos pensar aí, dependendo do serviço, naquele momento que o serviço acontece, você já consegue ver se foi tudo feito, se ficou coisa para trás, se houveram aí pendências. Então, isso é muito importante, para serviço é muito importante discutir com as áreas. E eu trouxe aqui uma sugestão dos critérios. Então, para serviço, sempre pense que deve existir aí um critério relacionado à pontualidade. O que é a pontualidade? O atendimento de dias, de horários, de prazos, e aí você vai desdobrar dentro desse critério. Também pensando na qualidade do serviço prestado, e aqui, embora fique assim muito abrangente qualidade, você vai precisar enxergar junto com os seus solicitantes, aqueles que utilizam o serviço, quais subcritérios dentro de qualidade você vai colocar. O que é a definição de qualidade para esse serviço? Um outro ponto, tem alguns serviços que dependem da entrega posterior de relatórios, de laudos, enfim. Esse também é um ponto importante de ser avaliado. Por quê? Não adianta a empresa ser pontual, ter um serviço bem executado, e aí ela não te manda o relatório, você tem que ficar cobrando. Então, são sugestões aí, mas que você sempre vai olhar tanto para a criticidade do serviço como para as particularidades dele. Bom, e vamos para produto. Produto, você pode aí ter um checklist mais padrão, porque produto acaba sendo assim, tendo uma regra geral para todos. O que é importante, essencial de produto, principalmente na sua porta de entrada. Eu falo muito sobre isso nas minhas postagens, uso muito esse termo, porta de entrada, que é onde a sua barreira precisa ser muito efetiva. Ela precisa funcionar e para ela funcionar, você tem que ter um amparo. Esse amparo é o checklist. Então, para produto, lote validade, conferidos aí via produto físico e o que está na nota fiscal. Por que físico e nota fiscal? Físico é o que é a informação que consta ali no produto. E por que ela precisa estar coerente com a nota fiscal? Porque você não dá entrada no produto olhando para ele fisicamente. Você dá entrada para o produto olhando para a nota fiscal. Então, vamos imaginar que eu tenho um lote no físico e um lote divergente na nota fiscal. A informação do lote que vai para o sistema é a que está na nota. Então, aqui você já compromete totalmente o seu ciclo de rastreabilidade. A temperatura para itens de cadeia fria. O que eu oriento aqui? Tenha no seu almoxarifado uma tabela de todos os produtos que estão aí, são produtos termoláveis, qual a temperatura mínima e máxima que ele precisa apresentar no recebimento. Aí, esse é um trabalho aí específico para que o farmacêutico te auxilie, olhando lá na bula do produto. Então, vamos pensar, chegou um produto de cadeia fria, você tem lá à mão uma lista de qual é a temperatura que esse produto deve apresentar. Essas informações de temperatura,
também é importante reforçar que constem no checklist. Por exemplo, eu recebi lá o medicamento X com a temperatura, vamos supor que a temperatura dele deva ser de 2 a 8, eu recebi ele a 7. Você deve registrar isso no checklist, que ele chegou a 7. Chegou a 3. Então, é uma informação importante e precisa ser registrada também. As condições do transporte. Aqui, eu sei que não é realidade de muitas instituições ir até o veículo, verificar lá se o veículo está limpo, se o veículo, o que tanto ele transporta. Um ponto aqui que estamos aí bem vivendo isso hoje com aí todo esse problema rodoviário, os fretes eles encareceram bastante. Hoje acho que uma boa parte do que chega para nós chega via rodoviária. Então, esse critério aqui ele pode ser considerado desejável, porém sabemos aí que não será a realidade de muitos hospitais poder fazer essa checagem, seja porque o caminhão para lá na rua e o entregador vem com a caixa. Então, como que você vai também sair do seu setor e ir até a rua, lá subir no caminhão, enfim. Então, eu deixo isso como desejável. Mas a questão do transporte, principalmente se a gente está falando de produtos termoláveis, ela é importante. Bom, o prazo de entrega. E aqui, pessoal, nesses últimos pontos, prazo de entrega, cumprimento do acordado na ordem ou pedido de compra, está relacionado àquelas condições de preço, marca padronizada, o que mais? Quantidades. Por isso que também é importante que o recebimento tenha uma via da ordem de compra para acompanhar esse recebimento. Senão ele não consegue pontuar para você as divergências que estarão aí acontecendo. E aqui, o que eu trouxe? Hoje, para quem usa o sistema MV, nós usamos o MV versão Soul, a gente tem esse checklist, nós já conseguimos inserir esse checklist no próprio sistema. Então, no lançamento da nota, a gente já consegue fazer o lançamento dessas informações. Porém, se você não tem um sistema que contemple esse formulário de avaliação, você pode criar o próprio formulário e aí eu trouxe esse checklist como exemplo para auxiliá-los. Então, o que você pode fazer? Não sei onde está meu cursor aqui. Bom, então eu vou falar ponto a ponto. O que você pode fazer aqui? Primeiro, você vai estabelecer os critérios de avaliação. Então, quem é o fornecedor que está me entregando, se tem um número de ordem de compra ou do pedido de compra, a data daquele recebimento, e aí começamos os critérios de avaliação. Então, o que eu trouxe como sugestão para você orientar o seu recebimento a avaliar? Se a embalagem está íntegra, e aqui a gente está falando na embalagem primária, está íntegra, não está rasgada, não tem sinais de vazamento, aí o operador vai colocar lá sim ou não se aplica. Lembrando que para produto, o não se aplica aqui não é uma opção, porque esse critério precisa ser avaliado de qualquer forma. Trouxe também, vocês lembram da documentação lá da qualificação? Que eu disse que é algo que vai acompanhar aí o fornecedor por toda a vida dele na empresa, no hospital. Então, essa documentação, você compras, já pontua aqui se ela está válida, se ela está atrasada, se você já, por exemplo, já venceu um documento, você solicitou e a empresa não manda. Então, é importante também ter isso pontuado periodicamente aqui nas inspeções. Depois vocês vão entender exatamente por quê.
A marca e o modelo estão conforme solicitado? Os lotes e validades conferem entre físico e nota fiscal? Cumpriu o prazo de entrega? Aqui, marca e modelo, cumpriu o prazo de entrega, quantidade em acordo nota fiscal e físico, valores conforme a ordem de compra, você vai conseguir confrontar isso se você estiver com a ordem de compra em mãos. Por isso que, se ainda não existe essa prática no seu hospital, é importante que você negocie isso com o setor de compras, porque do contrário, infelizmente, você não vai conseguir fazer um checklist de inspeção efetivo. Aí eu pulei aqui, mas a temperatura ela está adequada de acordo com o que foi da sua lista de produtos de cadeia fria? E aqui, o que eu quero explicar também com mais detalhe. Como eu falei que essa é uma sugestão de um checklist manual, como eu expliquei que esse é um checklist manual, nós vamos trabalhar com o quê? Com pontos possíveis e pontos atingidos. Aqui, nos pontos possíveis, você nunca vai mexer, certo? Então, eu coloquei aqui um número de pontos aí que são comuns para todos esses critérios. E nessa coluna pontos atingidos é onde você vai colocar se, venham comigo aqui na legenda. Se for sim, você vai considerar 10 pontos. Se for não, ele vai perder ponto, então vai ficar com 0. E se for não se aplica, não se aplica, você também vai somar 10 pontos. Aí a gente tem o cálculo aqui entre os pontos possíveis e os pontos obtidos, que vão gerar esse resultado de performance exatamente nesse fornecimento, certo? Então aqui você já fez o recebimento, pontuou o que era necessário através desses critérios. Aí aqui vai acontecer esse cálculo para saber o quanto ele atendeu, o quanto ele não atendeu. E aqui você ainda vai preencher qual o status desse pedido. Ele foi recebido total, parcial, foi devolvido total, foi devolvido parcial. E anotar no campo observações gerais, algo que seja aí relevante para o seu setor de compras. Ai, gente, tô perdida aqui com esse negócio aqui, achei. Para o seu setor de compras tomar providências. Aqui também é importante quem conferiu, porque se você tiver alguma dúvida, você vai perguntar diretamente para a pessoa. Esse modelinho aqui, eu vou deixar para vocês um arquivo em Excel, para que vocês baixem e façam aí aumentem critérios, diminuam critérios. Porém, o que eu posso dizer assim com bastante segurança é que esses critérios aqui, eles atendem bem, de maneira bem completa, o dia a dia do hospital, tá? E eu usei muito, enquanto eu não tinha sistema, eu usei muito esse checklist de maneira manual. Então, eu sei que ele é aquele básico que funciona. Nossa, aí você pode talvez me dizer, Heloísa, mas enfim, vai gastar papel, o pessoal não vai preencher e não vai dar certo. Então, agora, só falando um pouco aqui, que muitas coisas que a gente pretende melhorar, pretende começar a executar, elas não dão certo logo de primeira. Então, não é no primeiro dia que você vai apresentar esse checklist que todo mundo vai comprar a ideia. Por isso que é importante sempre mostrar com qual objetivo estamos fazendo isso. É um trabalho que talvez leve aí pelo menos uns 2 meses para dar resultado, mas o que eu posso garantir para vocês é que é um trabalho que dá resultado.
sabe? Dá resultado, agrega muito valor ao processo, diminui assim consideravelmente o volume de retrabalho. Então, e se você, né, acima ainda de tudo isso, não tem opção, você precisa começar, seja porque o seu hospital vai estar começando aí nas etapas iniciais para ser se tornar um hospital acreditado. Então, tenha paciência, tenha resiliência, mas funciona. Acreditem que funciona. Bom, então expliquei aqui esse checklist. Um outro ponto importante: esse checklist é um checklist por inspeção. Então, vamos pensar que hoje no hospital vão chegar, vamos pensar, sei lá, 40 pedidos, 40 ordens de compra serão recebidas. Se essas 40 ordens de compra forem relacionadas a produtos que eu considerei crítico lá no começo, eu preciso ter a inspeção para esses 40 pedidos, para essas 40 ordens de compra. E essa informação, ela precisa ser guardada. Por isso que eu ainda acho que mais vale você fazer um bloco que seja em papel jornal dessas inspeções para você arquivar, juntar tudo aí e no final do mês fazer a tabulação, do que você não ter esse controle aí físico. Ou não sei de que outra forma você pode conseguir fazer isso, mas você vai precisar, no final do período, chegar nessas informações para fechar a avaliação do fornecedor no mês, certo? É importante também. Discuta, isso eu estou falando como setor de compras, no caso. Então, reúna o seu pessoal de almoxarifado, partam aí de um antes. Então, hoje, como que é a nossa situação com fornecedores? Ai, hoje, nossa, só dor de cabeça, só estresse. Então, olha, vamos aplicar essa metodologia aqui e notar ao longo do tempo se a gente tem alguma melhoria. Vendam a ideia como um ponto de melhoria e não como apenas uma tarefa a mais a ser realizada, tá? Vamos lá então. Prosseguindo então. Bom, só falando que, deixa eu voltar aqui, que eu só comentei, faltou eu comentar um ponto. Pessoal, e para serviço, né? Falei tanto aqui de produto e para serviço. Para serviço, basta que vocês substituam os critérios de avaliação. Então, aqui, ó, nos critérios, você coloca o que você vai avaliar de acordo com o serviço e pontua aqui, normalmente. Um ponto que eu coloquei nesse exemplo, notem que nesse exemplo, lote e validade daquela ordem de compra, ela não foi respeitada. Opa. Então, foi colocado 0 aqui. A cada ponto atingido que eu diminuo, ele vai, logicamente, refletir aqui, ó, e refletir no resultado final. Mais para frente, eu vou mostrar uma legenda para vocês que vai falar se o quanto está satisfatório ou não o fornecimento. Então, só reforçando, né, que para serviço somente substitua aqui os critérios. Outro ponto também dessa situação aqui de inspeção, como eu falei que eu deixei esse campo de observações gerais, aqui você também vai anotar qual a tratativa. Então, seu setor de compras vai ter que tipo de tratativa para esse fornecedor? Vai precisar notificá-lo, no caso desse exemplo, que o lote e validade não conferiram. Então, é necessário que também, a partir dessa avaliação, desse checklist,
existam ações e que essas ações cheguem ao conhecimento do fornecedor. Bom, e aqui, vocês lembram que eu falei sobre guardar, represar essas avaliações aí ao longo do período? Isso também está no arquivo que vocês vão poder baixar. Então, conforme forem acontecendo as avaliações, vocês vão transcrever para essa planilha. Então, por exemplo, hoje é dia 3, o fornecedor Supramax me entregou. Qual foi a performance dele? No caso, lá no... Aqui, ó. Qual foi a performance dele, que é aquele resultado final? Foi, sei lá, 70%. Aí, vamos supor que no dia 10, o mesmo fornecedor entregou de novo. Vou marcar aqui a performance. Aqui, interessante, que vocês já anotem, transcrevam para cá todos os recebimentos do dia em que foi aplicado o checklist. E lá no final do mês, vocês vão fazer o quê? Vão calcular a média das performances por fornecedor. Então, vamos pensar que eu tive um fornecedor que entregou 5 vezes. Eu vou fazer a média daqueles 5 recebimentos e vou aí ter uma performance geral. Essa performance geral eu vou mandar para ele por e-mail, um e-mail muito simples. Prezado fornecedor, informamos que a sua performance no mês tal foi de X%. Se houve nesse período alguma não conformidade que você abriu para ele, você já aproveita esse e-mail para falar que você está aguardando o retorno das tratativas para corrigir determinado problema. E outro ponto também muito importante, informe a todos. Não é só informar a quem está muito bom ou a quem está muito ruim. Não, esse informativo ele precisa ser geral para todos aqueles fornecedores que você avalia. Bom, e muito importante então, vamos pensar que eu sou uma instituição que está começando agora nesse processo de avaliação e de qualificação. É importante que você informe o fornecedor que a partir da data tal, a sua instituição começa aí um trabalho de fortalecimento da gestão de fornecedores. Então, os fornecedores passarão aí a ser avaliados e que, principalmente, fornecedores de produto, dependendo de como chegar o produto, de como acontecer essa entrega, corre o risco de haver devolução. Se, lógico, com base aí nos critérios que você estabeleceu, que vai avaliar, houver algum problema grave. Vamos pensar já imediatamente na cadeia fria. Então, o medicamento deveria chegar de 2 a 8 e chegou a 15. Você não vai ficar com um produto com uma variação de temperatura desse tamanho. Então, você vai fazer o quê? Você vai devolver esse produto. E essa devolução, ela já será registrada lá no checklist, para que isso chegue até o comprador e ele resolva com o fornecedor como essa situação será contornada. Mas sempre antes de começar esse processo, informe o fornecedor. Se for o caso, eu acho assim que vale muito a pena, mande ali no corpo do e-mail a cópia do checklist ou quais critérios farão parte desse recebimento no caso de produto. Para serviço, a mesma coisa. Você vai ter lá os critérios que você estabeleceu junto com os outros setores. É importante também formalizar isso no contrato, que existe aí uma avaliação, pensando em todo o período de fornecimento do fornecimento que vai acontecer nessa prestação de serviço. Bom, pontos importantes. Volto a falar. A barreira mais efetiva é a porta de entrada dos produtos. Então, lá no recebimento é a sua barreira que mais tem potencial de funcionar. Se você já tem estabelecido
isso lá no almoxarifado, a sua chance de ganho é muito maior. Então, deixem essa barreira o mais forte possível. Outro ponto. Quando o fornecedor ele está ciente que ele passou aí a ser avaliado, com certeza ele redobrará a atenção. E aqui eu vou até colocar um exemplo, como eu falei para vocês, que nem tudo começa a dar certo logo de cara, a gente precisou aí, para alguns fornecedores, realizar um trabalho muito educativo. Então, olha, para nós, né, um critério muito importante é o horário, a pontualidade ali na entrega. O nosso almoxarifado ele tem horário, horário de fechamento, ele não é 24 horas, não temos recebimento 24 horas e tivemos que fazer diversas recusas de recebimento porque o fornecedor insistia em aparecer depois do horário. Então, foi assim, levaram algumas entregas para que ele passasse a respeitar aquele horário, porque ele sabia que se ele chegasse lá 6 da tarde, não teria ninguém mais para receber. Então, foi só a partir disso que houve a mudança. Outro ponto, como eu estou falando aqui, né, que não deixa de ser um trabalho educativo, tenha muita clareza nas regras que você definir, principalmente quanto à devolução e recusa da entrega. E aqui é o que eu deixo de dica. Analise a sua cobertura de estoque nesse primeiro momento. Então, vamos pensar assim, eu estou recebendo lá uma carga que tem 10 produtos. Vamos pensar que essa carga tá mega problemática aqui. Se eu fosse pensar assim, imediatamente eu já teria que devolver. Porém, pode ser que ali no meio tenha algum item que esteja assim num nível crítico de estoque. Aí você vai pôr na balança. O que que eu devo fazer? Eu devolvo tudo, eu recebo parcial, mas sempre olhando para, no caso, para o estoque. Lógico, você não pode pensar que você vai fazer isso para sempre. Por isso que esse trabalho também exige que, para algumas situações, você desdobre lá com o planejador de estoque, no caso, com o farmacêutico ou com algum outro responsável, que olha, para a gente fazer funcionar a nossa barreira, a gente precisa diminuir aí o nosso volume de compras de urgência, ou a gente precisa trabalhar melhor o planejamento de compras para evitar que tudo que esteja chegando seja assim tão importante e faça com que a gente invalide o nosso recebimento, a nossa autonomia ali de colocar um produto que seria teoricamente um pedido que seria devolvido porque eu preciso de mais dele. E aí você arca com esses problemas. Vamos pensar assim, é lote divergente, o preço aqui está em desacordo. Vocês estão entendendo? Então, é isso que você precisa, e aí você só vai conseguir começar a partir do momento que você tiver a noção clara desses problemas, principalmente, desdobrar aí a resolução disso com os responsáveis. E aqui eu não estou falando que você deve receber, por exemplo, um produto fora de temperatura. Isso, para mim, é algo totalmente impraticável. Temperatura precisa ser rigorosamente atendida. Bom, então estabelecemos aí a qualificação, a avaliação, precisamos aí pensar em como isso será monitorado. Eu, particularmente, sugiro que mensalmente as 2 etapas sejam avaliadas, sejam monitoradas. E de que forma você vai fazer isso? Com relação à qualificação, revisando esses documentos por validade, fazendo aí todo esse acompanhamento, cobrando a renovação daqueles que porventura estiverem vencidos. Com relação à avaliação,
tabular aí todos esses checklists de recebimento por fornecedor, como eu dei de exemplo agora há pouco, realizar essa devolutiva, o feedback ao fornecedor por e-mail e monitorar os relatórios de não conformidade que não foram respondidos. Então, aí ao longo do mês, vamos pensar que você teve alguns episódios que você precisou aí falar diretamente com o fornecedor para que ele resolvesse e ele não resolveu. Então, isso também precisa ser monitorado. Por quê? Através desses 4 pontos é que você vai gerar a sua performance mensal de fornecimento, que nós vamos falar a seguir. Bom, então, falei agora, né, anteriormente, do que você vai precisar fazer para compor esse indicador de performance. Você pode ter esse indicador de 2 formatos. Você pode ter ele de maneira sintética, onde você vai fazer aí, vamos pensar, você teve 100 fornecedores no mês. Você vai calcular, cada um tem lá a sua média, e em cima da média de todos, você vai ter a geral, a média geral de performance para aquele grupo de fornecedores, no caso de produto ou de serviço, que eu oriento também você fazer de maneira separada. E você também pode ter esse indicador no formato analítico. O que é o analítico? O analítico é o estratificado do sintético. Você vai ter ali o percentual isolado de cada fornecedor. Um ponto importante a ser falado aqui é que, mesmo que o indicador sintético, onde você vai trabalhar aí a média geral, você precisa sempre voltar o seu olhar para aquele fornecedor que teve o menor percentual, porque ali, talvez, calculando essa média aí, esses de performance mais baixa, eles desapareçam. Então, puxa, olha, eu tô com uma média de performance de 85%. Mas no analítico, você chega em quem está puxando a média para cima e para baixo. Importante também, esses fornecedores que estão com uma média aí decrescente ao longo aí de 2 meses, ou até menos, claro, né? Você já deve ficar aí com um sinal de alerta, pensando justamente em você tem fornecedor substitutivo para ele, ou seja, se você precisar excluí-lo do seu quadro de fornecedores, você tem algum que vai substituí-lo? Você tem ali, ou ele é um fornecedor único, que se você tiver que excluí-lo, você não tem outro para pôr no lugar, e aí você vai acabar talvez tendo que arcar com continuar com um fornecedor ruim, porque você não tem outra fonte. Tudo isso, esse indicador de performance vai te dizer, certo? Então, assim, é algo que eu recomendo que você se debruce, você fique muito atento a essas variações de um mês para outro, fornecedores aí praticamente em queda livre, porque isso de alguma forma vai impactar a sua cadeia de fornecimento. E aqui eu também trouxe um exemplo de um indicador, esse é o sintético. Então eu separo por produto ou por serviço. Aqui eu tenho as médias do mês. Então, por exemplo, no mês de julho, 99% foi a média de performance para os fornecedores de produto, contra 95% em serviço. Em agosto, uma pequena variação. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, é para esse quadro aqui. Esse critério de classificação vai me dizer, de maneira sintética ou analítica, como está aí a minha gestão de fornecedores. Então, se eu tenho uma média que vai de 61 a 80, ok, está tudo bem. Se eu avanço
de 81 a 100 está ótimo. Porém, reforçando, sempre vão até a sua base analítica e vejam se talvez no meio aí você não tem fornecedores que estão caminhando do regular para o excluído, porque também é importante pensar nesses critérios de exclusão. Se você tem um fornecedor que apresenta uma performance muito baixa, só vai decaindo, você vai ter que excluí-lo da sua base. Se você tiver condições, se você já desenvolveu aí outro fornecedor substituto, é importante avaliar isso também. E aqui, já caminhando para o final, quando eu devo intervir? Você vai intervir sempre que houver aí uma queda considerável na performance de um mês para o outro. Também quando não responderem às suas reclamações. Você precisa intervir, precisa sinalizar para o fornecedor que você precisa desse retorno, que ele é importante. Enfim, abrir mesmo para uma conversa, chamar para uma reunião, ou uma ligação, ou não necessariamente uma reunião presencial, talvez uma reunião feita virtualmente. Hoje a gente tem ferramentas para isso, mas não deixe de sinalizar o quanto é importante que ele melhore. Esses dias até eu fiz um post, acho que foi o do feedback mesmo, e eu lembro que eu escrevi na legenda que muitas vezes um erro que acontece na sua instituição e o fornecedor corrige é algo que para ele é muito benéfico, porque ele pode replicar para todos os outros clientes dele. Então, o fornecedor ganha e você ganha também, e um monte de outros hospitais, clínicas e laboratórios vão ganhar. E os erros recorrentes, sem sinal de melhoria, mesmo quando você sinalizou por e-mail, você ligou, você fez reunião, aí, infelizmente, é aquele fornecedor que em algum momento ele será excluído. Não vale a pena ter uma fonte de fornecimento que impacta negativamente no seu processo, pode acarretar um problema que, já estando dentro da instituição, pode chegar ao paciente. Eu prezo muito por isso. Bom, então é isso. Espero aí que tenha agregado esse conteúdo que eu procurei fazer de maneira bem prática, mostrando aí realmente a minha experiência com qualificação e avaliação de fornecedores. Eu vou disponibilizar os materiais para que vocês acessem, façam aí as inclusões, exclusões que julgarem necessárias e deixem seus comentários, suas dúvidas. E se você ainda não me segue, me siga também no meu Instagram, Heloísa L. Dair, que lá eu posto diariamente conteúdos relacionados à gestão de suprimentos, envolvendo aí compras, estoques, enfim, que é a minha especialidade, o meu grande trabalho aí de muitos anos que eu procuro compartilhar com vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.